E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma aulinha teórica de geometria molecular. Essas aulinhas que eu tô fazendo teórica, elas são muito boas porque elas vão facilitar a resolução dos exercícios 2 das parciais de Química de 2019, beleza? Elas são muito teóricas. Aqui eu coloquei um exemplo, primeiro pra gente ver, da parcial, como que ela cobra essas geometrias. Elas falam assim, ó, considerando unicamente os seguintes elementos, ele dá os elementos, ou então eles já podem dar as moléculas prontas, tá? E ele fala, escrever a fórmula de uma molécula de geometria piramidal. Para isso, a gente precisa saber as geometrias, né? Então, eu vou explicar todas as geometrias possíveis que eles podem pedir nessas provas. Existem 6 tipos de geometria que eles podem pedir. Lineal, plana triangular ou trigonal plana, tetraédrica, angular, são duas angulares, 2 tipos diferentes que eu vou mostrar para vocês, e uma piramidal, tá? Então, são esses tipos que eles podem mostrar na prova pra gente. Então, vamos ver cada uma delas. A geometria lineal, gente, é uma geometria que... Primeira coisa que a gente precisa saber de geometria molecular é que é geometria entre as moléculas, certo? E essa geometria entre as moléculas, como o próprio nome já diz, elas não vão acontecer em enlaces iônicos. Elas só vão acontecer nos enlaces covalentes. Somente os enlaces covalentes podem ser classificados nessas geometrias que a gente vai falar agora, tá? A primeira delas é a lineal, né? Que tem um ângulo de 180 graus. Como que é isso? Aqui vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui é um bom exemplo, o exemplo do CO2, tá? O CO2, o C, ele tem 4 elétrons ao seu redor, porque ele está na tabela periódica, ele está na família 4A. Isso significa que ele tem 4 elétrons na sua camada mais externa. E esses 4 elétrons, ele vai estar compartilhando com aqui o oxigênio desse lado e outro oxigênio desse lado. Cada oxigênio, eles estão na família 6A, eles precisam fazer 2 ligações para ficar estável. E eles estão fazendo justamente aqui 1, 2 ligações, 1, 2 ligações, e o carbono está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações, beleza? Essa geometria se caracteriza pelo um ângulo de 180 graus. Então, essa geometria é linear. Vou escrever aqui. No caso, a gente fala lineal em espanhol, tá? Onde o ângulo de enlace vai ser igual a 180 graus. Ou seja, vai ter um átomo central e esse átomo central vai estar fazendo ligações com os outros átomos. Beleza? Por exemplo, o HF. O F, ele tem 7 elétrons na sua camada mais externa, porque ele está na família 7A, e o hidrogênio tem 1 elétron, ele precisa de 2 para ficar estável, então eles vão compartilhar esse elétron. O hidrogênio vai compartilhar 1 elétron com o flúor vai compartilhar 1 elétron com o hidrogênio, assim eles ficam estáveis. Isso aqui, quando eu tenho 2 átomos somente, aqui a gente viu que a gente tem 3 átomos, né? 1 de carbono e 2 de oxigênio. Quando a gente tem 2 átomos também, isso aqui vai ser caracterizado como uma molécula lineal ou linear. Beleza? Quantos enlaces está fazendo? Eles podem fazer uma ligação, ou eles podem fazer 2 ligações e eles não vão ter a presença de elétrons livres, tá? Como acontece aqui nesse CO2. Então, isso é uma molécula linear. Uma trigonal plana, ou plana triangular, ela tem um ângulo de enlace de 120 graus. E ela é caracterizada por fazer 3 ligações e não ter elétrons livres. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o BF3. O BF3, por exemplo, ele tem um átomo central. E ele está fazendo quantas ligações? 1, 2, 3. 3 ligações para ficar estável. O boro, gente, que é o B, né? Ele tá na família 3A e ele precisa de 3 elétrons para ficar estável. Ele é uma exceção à regra do octeto. O boro, ele precisa de ter 6... O boro, ele precisa ter 6 elétrons para ficar estável na sua última camada.
tá? Então, ele aqui é uma exceção da regra do octeto, porque ele vai estar fazendo aqui ligação com um flúor e outro flúor, ou seja, ele vai ter no total 6 elétrons. Beleza? Tá, mas o que mais importa aqui é o tipo, a geometria molecular. Quando ele está fazendo 3 ligações e ele não tem elétrons livres, isso caracteriza por uma molécula trigonal plana ou plana triangular. Beleza? Então, aqui, ó, simples assim, uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Lembrando que o boro, ele está na família 3A da tabela periódica, ele é um não metal. Então, se ele tem 3 elétrons, ele está na família 3A da tabela periódica, ele tem 3 elétrons, ele vai estar fazendo aqui 3 ligações. Beleza, agora a gente vai para geometria tetraédrica. Gente, a geometria tetraédrica, ela precisa fazer 4... A molécula central, o átomo central, precisa fazer 4 ligações para ficar estável, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou ter um átomo central, e esse átomo central, ele vai estar fazendo 4 ligações para ficar estável. E essas ligações aqui, ele adota, quando ele faz essas ligações, ele adota uma forma, uma geometria de tetraedro, tá? Ou seja, é como se ele fosse assim, ó. Aqui, aqui. Desenhar mais ou menos um tetraedro aqui, gente. Tá vendo? Então, por isso que essa geometria se chama tetraédrica, porque ela tem forma de tetraedro. Ou seja, o átomo central precisa fazer 4 ligações para ficar estável e ele não precisa de elétrons livres, ele não pode estar tendo elétrons livres ao seu redor. Nisso, quando eu falo que não é o elétrons livres, ele não pode ter elétrons livres no seu átomo central. Então, por exemplo, aqui é o CCl4, que eu estou dando exemplo. O CCl4, o carbono, ele está na família 4A da tabela. Ou seja, que ele tem 4 elétrons ao seu redor. Então, 1, 2, 3, 4. E para ele ficar estável, ele precisa fazer 4 ligações. Porque no total, ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada para ele ficar estável, a regra do octeto. Então, aqui ele vai estar fazendo uma ligação com cloro, outro cloro e aqui outro cloro, beleza? Então, quando ele faz o átomo central, está fazendo 4 ligações e ele não tem a presença de elétrons livres, isso caracteriza um enlace tetraédrico. Próxima geometria. Angular. A geometria angular, ela pode ser de 2 tipos, tá? Ou ela vai ser menor de 120, ou ela vai ser menor do que 109,5 graus. Porque o que acontece? Quando ela é menor do que 120 graus, o que acontece aqui? Era para ela fazer 3 ligações, mas ela faz 2 ligações e ela fica com um par de elétrons livres, ou seja, o átomo central. E no outro tipo de angular, a gente também vai ter 2 ligantes, 2 ligações, o átomo central vai estar fazendo, porém, ao invés de um par de elétrons livres, ele vai ter 2 pares de elétrons livres. Então, vamos ver esses 2 exemplos. Primeiro, o primeiro angular, que tem um ângulo menor, 120 graus. A gente vê aqui no SO2. O S, gente, ele está na família 6A da tabela, ou seja, ele vai ter 6 elétrons ao seu redor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Ele está usando 2 elétrons para compartilhar com esse outro oxigênio. E ele está usando esses outros 2 aqui para fazer 2 ligações com esse outro oxigênio. Ou seja, aqui vai estar sobrando um par de elétrons livres. Ele está fazendo 2 ligações e ele tem um par de elétrons livres. Quando esse tipo de ligação acontece, a gente fala que a geometria dessa molécula é a geometria angular. E essa geometria angular é como se ela imitasse, gente, uma trigonal plana, tá? Por quê? Ela deveria fazer mais 2 ligações, tá? Mais uma ligação, na realidade. Ó, aqui tá fazendo uma ligação dupla, uma ligação dupla. Aí, isso aqui, ao invés de estar fazendo uma ligação, os elétrons estão livres, tá?
Então, era para ela ser, ou seja, era para ela ter um ângulo aqui, igual nessa aqui na trigonal plana, a gente viu que tem os ângulos entre eles de 120 graus, tá? Então, era para ele ter 120 graus. Mas, como eu tenho aqui um par de elétrons livres, isso aqui, esse par de elétrons livres empurra, tem uma força maior do que os ligantes originais que ele está fazendo. Então, como esses elétrons livres empurram esse ângulo aqui, ele vai ter um ângulo menor do que 120 graus. Beleza? No outro tipo de geometria angular, como aqui, por exemplo, o H2O, que é a molécula da água, eu tenho o oxigênio, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons ao seu redor, porque ele está na família 6A da tabela periódica, e ele está fazendo duas ligações, um com esse hidrogênio, o outro com esse hidrogênio, né? Então, ele tem duas ligações, só que ao invés de um par de elétrons livres, ele tem dois pares de elétrons livres. Quando ele tem dois pares de elétrons livres e fazem duas ligações, isso caracteriza uma molécula também angular. Porém, não é a mesma angular dessa. Por que não é a mesma angular dessa? Essa tem dois pares de elétrons livres, o átomo central. E esse átomo central aqui tem, ao invés de um par, tem dois pares. Então, era para ela ser uma tetraédrica, tá? Porque era para ela fazer aqui mais uma ligação aqui, desse lado e outra aqui. Então, era para ela ser tetraédrica, mas não é, porque ela tem dois pares de elétrons livres. Então, isso aqui vai empurrar essa ligação com força e essa aqui também. Então, como a gente viu aqui, que nessa molécula tetraédrica, a gente viu que tem um ângulo de 109,5 graus. Então, a angular tem um ângulo menor do que 109,5 graus. Beleza? Então, esses são os dois tipos de geometria angular que tem. Um que eu faço duas ligações e tem um par de elétrons livres, e a outra que eu tenho duas ligações e dois pares de elétrons livres. Já a geometria piramidal, a gente pode notar aqui que ele vai ter um ângulo de enlace menor do que 109,5 graus. Na geometria piramidal, gente, o que acontece? Ele vai ter três ligações, tá? E ele vai ter um par de elétrons livres. Então, aqui eu dei o exemplo aqui da amônia, né? Do NH3. O nitrogênio, ele está na família 5A da tabela periódica. Ou seja, ele tem 5 elétrons ao seu redor. 1, 2, 3, 4, 5. E ele precisa, para ficar estável, fazer 3 ligações para ficar num total de 8 elétrons na sua camada. Então, aqui ele está fazendo uma ligação com hidrogênio, outra ligação com esse outro hidrogênio e uma terceira ligação com esse hidrogênio. Então, a gente pode notar que ele faz 3 ligações e ele vai ter um par de elétrons livres. Isso caracteriza uma molécula piramidal. Ou seja, ele vai fazer 3 ligações simples e ele vai ter um par de elétrons livres. Isso acontece normalmente com os átomos que estão na família 5A. Por quê? Porque normalmente esses átomos que têm que fazer 3 ligações e vão ter sobrando um par de elétrons livres. Beleza? Então, gente, é isso. Qualquer dúvida, questão, pergunta, podem me mandar nos comentários. Eu vou fazer esse exercício aqui em uma outra aula, que essa aqui já tá ficando comprida. E vou fazer um resuminho de todas as geometrias moleculares.